bom dia. Hoje, 24 de abril de 2020. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Aos Efésios 6:18. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Aos Efésios 6:18. Nós chegamos ao verso de número 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na prisão, tornei-me o pai espiritual dele. Paulo chega ao coração da carta, quando ele pede, ele explicitamente roga a Filemão: peço-te em favor do meu filho Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. Ele fugiu lá da casa de Filemão, da propriedade, da fazenda de Filemão. E tudo indica que, além de ter fugido, ele roubou alguma coisa lá dos recursos da fazenda, lá da propriedade do seu patrão, do seu dono Filemão. De alguma maneira ele se encontra com Paulo e Paulo prega para ele. Paulo evangeliza a pessoa do escravo fugitivo. Só no verso 10, somente no verso 10, o apóstolo cita o nome de Onésimo, como que preparando o coração de Filemão para o pedido de perdão. Só no verso 10, ele vai preparando o coração de Filemão até pedir: peço-te por meu filho Onésimo. Paulo desejava muito que Filemão perdoasse a Onésimo. Paulo era um perdoado por Deus, por Cristo Jesus. E ele agora queria muito o perdão de Filemão para com Onésimo. Paulo intercede por Onésimo, seu filho na fé. Paulo diz em outras palavras: rogo-te por minha criança, por meu filho na fé. Na verdade, a ideia que Paulo demonstra, ele via Onésimo como uma criança, como um carente da ajuda, do perdão de Filemão. E claro, muito mais do que tudo, carente da ajuda, do perdão de Deus em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão precisando ser adotadas espiritualmente. Paulo realiza um processo de adoção, um ato de adoção. Ele adota meu filho na fé. Muitas pessoas precisam de adoção espiritual, de ajuda espiritual. Você às vezes vê pessoas com tantos recursos financeiros, muitos recursos materiais, mas precisam ser adotadas, precisam receber cuidados espirituais. Fomos adotados por Deus por causa de Jesus. Fomos adotados por Deus, somos filhos adotados por causa da nossa fé em Jesus. Agora, também precisamos de adoções assim, de uns para com os outros. Então, pessoas com tantos recursos financeiros, mas precisam da adoção espiritual, de um acompanhamento espiritual. Paulo adotou a Onésimo, meu filho Onésimo. Assim se expressou certo autor. Onésimo chegou como escravo,
e saiu como filho. No início da carta, ele é tratado como escravo, mas agora, porque encontrou a Jesus, ele era inútil no comportamento, na vida, útil no nome, mas agora ele é filho. Chegou como escravo, saiu como filho. E eu concluo esta palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o passado do homem, da mulher, da pessoa, se confessar, se arrepender dos seus pecados, ela vai ter uma nova vida com Jesus. Paulo cria no perdão de Deus. Paulo cria no perdão e Paulo pregava o perdão. Ele não viu problemas, ele pregou para Onésimo, ele pregou para aquele escravo e ele veio entender a salvação por Cristo Jesus. Paulo produz frutos na adversidade. Paulo estava preso, o apóstolo estava preso, mas pregando, produzindo, intercedendo, escrevendo, sendo bênção. Você está passando por adversidade, você está passando por tribulações. Podemos, ajudados por Deus, produzir frutos em meio à tribulação, em meio à adversidade. A adversidade não deve servir como motivo para desanimarmos, mas ao contrário, através da adversidade, podemos produzir frutos, podemos pregar a palavra, podemos ser bênçãos pela graça de Deus e para a glória de Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Muito obrigado, Pai Santo, pelo exemplo de Paulo. Ele, na adversidade, ele prega a palavra, ele explica a respeito da salvação em Jesus. E Onésimo entende e crê. Muito obrigado. Damos-te glória, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Que as bênçãos do Deus eterno venham mais e mais sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para a glória de Deus.